Então, irmãos, mas a segunda paraxá, nesse novo ciclo do ano de 1786, segunda paraxá com o nome Noah, que significa Noé. Noé é descanso, né? Descanso, Baruch Hashem, descanso, né? E também não posso ficar calado, né? Vários irmãos perguntaram se eu estava bem. Como é que você está? Você está bem? Estou muito bem, estou muito feliz, porque o Eterno é fiel, né? O detalhe é que nenhuma pessoa, cada pessoa é feita de uma forma singular, né? É uma obra-prima de Hashem. Cada pessoa é uma obra-prima de Hashem. Cada ser. Ninguém se pode comparar com alguém. Cada um tem o seu valor. O que eu quero dizer com isso? Ninguém é substituível. Ninguém é substituível. Então, com a ida, né, da netinha Débora, o Eterno, na sua sabedoria, na sua inteligência, na multidão das misericórdias, Ele nos compensa. Ninguém é substituível, mas Ele nos compensa. Então, nós estamos alegres, né? Apesar de, estamos alegres, né? Então, essa é a compensação de Hashem. Ele nos alegra, Ele nunca esquece da gente, Ele sempre está, né? E eu não tive, né? Filha. O Eterno veio a primeira neta, mandou outra neta, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que venham muitos, né? Baruch Hashem. Então estamos felizes e eu engrandeço o nome do Senhor, porque tudo acontece com a aprovação e com aval e com a decisão final dele, Baruch Hashem, pela vida, então, o nascimento da Lili Rebeca. Na Paraxá Noah. E no dia do Rosh Chodesh, né? Primeiro do mês. Então, o tema de hoje, o significado, eu nunca abordei esse tema antes, nas Parashot anteriores, né, de Noah, que eu ministrei. Eu nunca abordei o significado do nome. É bastante interessante que o Eterno mostrou. Algo, para mim, também foi novo, bem legal, muito interessante. Vamos fazer uma breve oração, então, querido Pai, em nome de Yeshua. A Tua palavra diz, sem Ti nada podemos fazer. Eu me dobro diante da Tua grandeza agora, dependendo de Ti. Peço que o Senhor derrame Teu óleo fresco sobre mim e sobre nós. Abre os nossos ouvidos e prepara os nossos corações para retermos os Teus ensinamentos e aplicarmos, Senhor, os Teus ensinamentos no nosso dia a dia. Obrigado pelo Shabat, obrigado por Yeshua, obrigado pelo descanso neste dia. Em nome de Yeshua Messias, amém, Baruch Hashem. Então vamos lá. Um resumo da Paraxá. Deus anuncia o dilúvio. Noah e sua família entram na arca. O dilúvio que inicia no 8º mês, 17 de Shesvan, vem de Rodesh Bu, da palavra Mabu, o dilúvio, que também termina em Shesvan. Então, muitos comentam, né? Não, o dilúvio só foi 40 dias, né? 40 dias, 40 noites, parecido com a experiência de Moisés, né? Não. O dilúvio durou 1 ano, irmãos. Entre a arca sair do chão e ela voltar a encostar no chão, levou 1 ano, 365 dias. Então é uma experiência bem forte, né? Significativa. 8 pessoas, mais os animais dentro da arca, né? Noah, sua mulher, Shem e Yafé, e as mulheres deles.
Então, 8 pessoas, né? Diminuem as águas do dilúvio. Noa e sua família saem da arca. Noa levanta um altar. Noa pronuncia bênção e maldição. A maldição que ele pronuncia: maldito seja Canaã, bendito seja o Senhor, Deus de Shem, e engrandeça a Deus e Jafé. Então, aqui, sem sombra de dúvidas, a bênção maior foi para Shem, né? Shem. Não é em vão que nós dizemos Hashem. Hashem, né? O nome, não é um nome, é o nome, só existe esse nome, o nome de Hashem. Descendentes dos filhos de Noa, item 8, item 9, a Torre de Babel, e 10, descendentes de Shem. Muito bem. Benditos os descendentes de Shem. Vamos lá. Desculpe. Vamos voltar para o notebook dos Flintstones. Aqui eu estou fazendo um sistema diferente agora, diferente. Algumas coisas explicativas ali, mais sucintas, que daí eu vou usar o notebook. Vamos lá então. Em Gênesis 5, 29, Lemer, pai de Noa, ele faz uma declaração sobre o nascimento do seu filho Noa. Ele diz assim: este Noa nos dará descanso, ou Noa nos consolará das nossas ações, obras, e da tristeza das nossas mãos, por causa da terra que amaldiçoou Hashem, que amaldiçoou o Eterno. Então isso está um pouco antes da porção de hoje, que é em Gênesis 5, 29, né? É uma declaração do pai de Noé sobre ele. Ele profetiza bênçãos sobre o filho, né? Ele diz que esse meu filho Noa nos dará descanso ou nos consolará das nossas más ações, das nossas obras e da tristeza das nossas mãos, das más obras, no caso, né? Olha, um detalhe muito importante aqui: por causa da terra que amaldiçoou Hashem, por causa da terra que o Eterno amaldiçoou. Então, tem muito a ver com terra aqui também, essa explicativa, né? Então, o pai de Noé, Lemer, sente que essa criança vai confortar a humanidade da maldição da terra. É um conforto. Mas qual maldição? Exatamente qual maldição, né? Começa, vamos voltar lá na origem, bem no comecinho lá. Começa com o pecado de Adão e Havá, e depois o assassinato. Vejam bem, o princípio da grande problemática do pecado na terra, Adão e Havá foi só o começo. Nós nunca podemos considerar só isso, só esse ponto. É o princípio, né? Mas logo em seguida dessa situação, vem uma segunda condição em que, digamos, propriamente, Adão e Havá não fizeram. Foi algo muito terrível também, a segunda situação, né? Foi um assassinato, é algo muito, muito sério, muito forte, né? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Então, o assassinato de Abel, por Caim. Então, esses dois tópicos é que iniciam a grande problemática da terra. Por quê? Por causa... Nós já vamos entender aqui. Em Gênesis 4:10 a 4:14, repetem 6 vezes, nada mais, nada menos do que 6 vezes a palavra terra. Nós já falamos inúmeras vezes aqui no decorrer desses anos, das diversas parashot, que quando o Senhor repete uma vez, tem um grau de importância. Quando o Senhor repete 2 vezes, é um grau de importância já maior.
Quando ele repete mais que isso, é muitíssimo importante. Não é proibido você continuar a leitura. Quem está estudando a Torá ou lendo, para, volta, mesmo que você esteja com pressa. Não, eu tenho um tempo hoje para ler essa Torá aqui, eu tenho muita coisa para fazer. Não importa. Para, pisa no freio, volta. Porque é muito importante aquilo ali. O Eterno vai, à medida que você vai voltando, o Eterno vai saltando assim da Bíblia. Ele vai revelando e vai mostrando. É muito importante isso daí. É uma dica muito bom para quem estuda, para quem lê a Torá. Qualquer repetição, para e volta. Seja 2, 3, para e volta. Essa é uma dica muito legal. Quais as repetições que tem? Olha aqui, ó, na Torá. No plural, os sangues de teu irmão clama a mim desde a terra. Como sangues? Que história é essa de sangues? Nunca vi isso. Os sangues, está no plural lá na Torá em hebraico. O que significa isso? Os sangues de teu irmão clama a mim desde a terra. Na hora não entendi. Eu tive que cavocar para entender. Os sangues. Os sangues, querido, que quando alguém é morto, você trava uma sucessão de vidas que poderiam vir dali. Você trava a multiplicação, quando o Eterno diz, crescei e multiplicai-vos, que é uma ordem e é uma bênção de Deus. Nós existimos para crescer e nos multiplicar, né? Então, irmãos, não tenham medo, casem, tenham filhos, claro, usando a cabeça, né? Mas, o que o Eterno está dizendo aqui? Que você trava a sucessão de vidas que viriam daquela pessoa. Por isso que é sangues no plural. Não é uma vida, 2, 3, 4, 5, pode ser uma nação inteira que venha dali. Entendeu? Fantástico, é muito tremendo. Então, sangues do teu irmão clama de mim, desde a terra. Anotem aí, terra, item 1, primeira vez. E agora maldito és tu da terra, item 2. Anotem ali. Segunda vez. E agora maldito és tu da terra. 2. O solo não dará mais a tua força a ti. O solo, a terra, não dará mais a sua força a ti. Isso é terrível. Item 3, vão anotando lá, terceira vez que fala terra. E é terrível, porque aquela bênção que o Eterno deu para a terra em Bereshit, lá no comecinho, dali para frente não tem, a terra não dá mais aquela força, aquela energia que a terra tinha, que Adão, ele só tinha que cuidar assim do jardim e colher os frutos. Adão não plantava. Já pararam para pensar nisso? Quem plantava era Hashem. Hashem que colocou as sementes lá no solo. Não existia arado no tempo de Adão. Quem inventou arado, sabe quem foi? Noa. Noa inventou arado. No tempo de Adão e Havá, não existia arado. Esse cultivar a terra era cuidar da terra, era você policiar, está tudo bem e tal, e colher os frutos, né? O Eterno dava os frutos e você colhia. Vamos lá. Fugitivo e vagabundo será na terra. 4. Eis que me expulsas hoje da face da terra. 5. E serei vagabundo e fugitivo na terra. 6. Essa sucessão de repetições, o Eterno está dizendo assim, que ele está chorando, ele está muito, muito triste e chorando, não só porque Adão e Evá escolheram ficar distantes dele, mas porque Adão e Havá e a humanidade resolveu ficar distante dele e distante da terra, não dá a mínima assim para a bênção que é a terra, o que a terra significa para a gente.
Por que o Eterno está triste por causa da terra? Da onde que nós somos formados? Como que o homem foi formado, queridos? O homem e a mulher foram formados da onde? Da terra. Então, a humanidade é bênção, mas a origem da humanidade é da terra. Então, isso são coisas, são colunas do princípio da criação que entristeceram muitíssimo Hashem. Vamos lá. Então, como eu já acabei de explicar, deduzimos que houveram duas alienações. Duas alienações. A primeira, por isso que eu estou lá para Bereshit. A primeira, Adão e Havá se escondem de Hashem e ambos são expulsos do jardim. Imagine você sentir tal vergonha, tanta vergonha, que você não quer, você quer se esconder de Hashem, quer ficar aqui, ó. Que antes eles tinham plenitude na presença de Hashem. Os corpos de Adão e Havá emanavam a luz dos corpos deles. Daí você perde aquela luz e você ainda quer um lugar assim. Quer se esconder de Hashem. Resultado, foram expulsos de um lugar maravilhoso que Hashem separou e colocou Adão lá naquele local. E a outra alienação? A alienação da terra, do jardim, de Hashem, do jardim. Adão é informado que com tristeza e labuta ele trabalhará na terra todos os dias, mas fora do jardim. Sai daqui. Agora vocês não têm a honra de viverem aqui comigo, fora do jardim. E vocês vão suar, vocês vão sentir amargura, angústia, vai ser difícil. Para lá. Com tristeza e labuta, ele trabalhará na terra todos os dias. Adão. Hashem diz a Caim que mesmo que ele trabalhe na terra, ela não produzirá frutos. Por que Caim era fugitivo na terra? Porque ele ia, se instalava no lugar, fazia uma chacrinha para ele lá, começava a criar tal. Daí a terra vinha um calor muito forte, não vinha chuva, não dava problema, vinha aqueles pragas, espinhos, e as plantas eram sufocadas e não dava fruto, ele tinha que sair daquele local. Por isso que ele era fugitivo, porque ele não se instalava em nenhum lugar, ele não prevalecia naquele lugar. Todos os lugares eram amaldiçoados. Ele ia para um outro, ia para o outro, ia para o outro. Essa é a razão de ele fugir, ser fugitivo na terra. Não porque tinham pessoas querendo matá-lo. Porque onde ele parava, onde ele tentava se instalar, não dava certo, não fluía, travava tudo. Essa é a razão. Avançando para Gênesis 6, 6 e 7, acontece algo terrível. Hashem decide destruir o mundo. Gênesis 6 e 7, vamos dar um saltinho lá, né? Exterminarei da face da terra o homem que criei. Gênesis 7. Exterminarei da face da terra o homem que criei. Isso é terrível. É uma das frases ou versos mais pesados, mais difíceis de toda a Torá. Um deles, tem outros. Esse está na seleção dos piores. O arrependimento, imagine, com toda a grandeza e sabedoria de Hashem, ele chegar ao ponto de dizer que se arrependeu de ter criado o homem na face da terra. Isso é muito terrível. No verso 6, Hashem diz que se arrependeu de ter criado o homem na terra e ele ficou profundamente triste e disse a Hashem: farei desaparecer o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o quadrúpede, até o réptil e até
as aves dos céus. Então, nessa passagem aqui, nesse verso aqui, ou versos, né? Gênesis 6, 6 e 7, no verso 6, por exemplo, né? Tem algumas palavras que chamam a atenção. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Se arrependeu. Hashem diz que se arrependeu e ter criado o homem na terra. E arrependeu-se o Eterno de ter feito o homem na terra e pesou-lhe em seu coração. Muito bem. Se nós voltarmos ali embaixo, Gênesis 5, 29, primeiro lá em cima, Gênesis 6, 6 é a declaração de Hashem. 5:29 é a declaração que o pai de Noé, Lemer, fez. E chamou o seu nome Noa, Lemer chamou o filho de Noé, dizendo: este nos dará descanso das nossas obras e da tristeza das nossas mãos por causa da terra que maldiçoou o Eterno. Há uma similaridade nessas duas, mais ou menos como se Hashem, por alguma razão, é como se Hashem repetisse as palavras de Lemer, quando ele diz que ele se arrepende. Mas como, Jair, se a palavra arrepende-se é totalmente diferente de descanso? A questão é o seguinte: como que o Eterno estabelece as coisas, a palavra dele, a Torá, né? Se nós formos verificar, entrar no dicionário lá, hebraico, nós vamos chegar à conclusão que a palavra Yenahem não significa só arrependimento, ela significa consolo, conforto ou arrependimento. A mesma palavra, você não muda nada, a mesma palavra Yenahem, ela tem duplo sentido. Conforme o contexto é conforto e conforme o contexto é arrependimento, né? Então nós já, parece que tem alguma coisa aí que o Eterno está querendo mostrar. Por que o Eterno, que ele não existe comparação de qualquer ser humano, por mais sábio, Salomão, por exemplo, o homem mais sábio, né? Salomão. Existe você conhece algum homem mais sábio que Salomão? Estou falando de homem, não estou falando do Messias nem Hashem. Estou falando de homem, categoria homem só. Homem. Vamos considerar Salomão o top de linha, né? De sabedoria, né? Podemos comparar Salomão a Hashem? Nunca. Impossível, né? Não tem como. É a mesma coisa que você comparar Plutão, o planeta Plutão, com todo o universo. Algo mais ou menos assim. Quem sabe, né? Mas, assim mesmo, qual que é o que realmente estava no coração de Hashem para ele imitar, de alguma forma, a declaração de Lemer? Porque tem outras palavras aqui. Não é só Yenahem. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Em Gênesis 5, 29, pela cor das palavras, você já facilita aqui um pouquinho, aqui, ó. Ali, ó, embaixo, meio rosa e azul. Então, estão em destaque ali as palavras 5, 29, declaração de Lemer. Yenahem mimazeinu
met itzavon e min ha'adamah, né? Começa ali com, ele chamou o seu nome Noah, dizendo, né? O que significa esse verso inteiro? Ele nos consolará, né? As palavras de Lemer, ele nos consolará, que significa conforto ou arrependimento, nesse caso consolo ou conforto, né? Das nossas ações, que é mimazeino, ou das nossas má ações, mimazeino, que tem uma ligação com kiasá, que é pois fez, né? Só que mimazeino é a declaração de Lemer, e kiasá, pois fez, é a declaração de Hashem, pois fez, né? Isso aqui, eu vou falar daqui a pouco para vocês, tem um esclarecimento muito legal com a palavra lassot. E da tristeza aqui, ó. Da tristeza que é mitzavon, que está lá, ó, mitzavon. Da tristeza das nossas mãos, quer dizer, da ação má, como nós agimos com nossas mãos de uma forma má, das más ações das nossas mãos, por causa da terra, min ha'adamah, por causa da terra que amaldiçoou. Então, esse jogo dessas 4 palavras ali, inahem, mimazeino, meitzavon, min ha'adamah, está no contexto ali da maldição e por que o Eterno chega ao ponto de também, da decisão de tirar o homem, eliminar o homem da terra, né? Se conseguirem entender o pensamento, estão acompanhando comigo o raciocínio, essas 4 palavras que estão diretamente ligadas, um verso com o outro, eles estão diretamente ligados ali, ó. O sentido é o mesmo, o Eterno, e arrepender-se o Eterno. Só que em Lemer, na declaração de Lemek, o Noé nos confortará. A palavra é a mesma, só que tem um sentido, digamos, oposto um do outro. Mas o contexto, a palavra é a mesma, isso que eu quero dizer, né? E por que lassot? Que eu comentei com vocês, lassot. Porque, vamos voltar ali, para vocês entenderem. Lassot por causa do seguinte sentido, irmãos. Este nos consolará, né, das nossas ações, mimazeino. Na declaração de Lemek é mimazeino, nossas ações, e na declaração de Hashem é kiasá, pois fez. Mas espera aí, que tipo de ligação tem kiasá com mimazeino? Estou lançando isso para vocês ficarem pensando. Que tipo de ligação, que tipo de proximidade de entendimento do verbo tem kiasá de Gênesis 6:6 com mimazeino de Gênesis 5:29? Que tipo de proximidade tem? O que essas palavras se aproximam? Por que elas estão ali na declaração de Hashem? Está escrito kiasá, e na declaração de Lemer, mimazeino. Porque mimazeino significam ações, atitudes. O homem fazendo as coisas, agindo. A ação, o que você faz com as tuas mãos, né? O que nós fazemos, e kiasá está dizendo que fez. É a mesma coisa. É o que o homem fez, né? O que você fez de uma forma errada e que a Sátira está dizendo que fez aquilo. Não tem como separar. As duas, kiasá e mimazeino, a intenção do verbo é a mesma coisa. Que é o que você faz, atitudes que você toma, você fez. Então, a razão,
o homem fez aquilo de forma errada, por isso ele amaldiçoou a terra e eu vou tirar o homem da terra. Essa é a declaração de Hashem. Então, não, na hora assim, peraí, são palavras parecem opostas, mas elas são iguais, na verdade. A intenção da mensagem, do contexto, é igual, né? Agora, onde está o entendimento real disso, né? Por que isso aí? Por que o Eterno chega ao ponto de decidir tirar o homem da terra? Por causa das ações, nossas ações, agir, né? E o que fez, né? O que está escrito, irmãos, em Gênesis 2:3? O que está escrito lá, Gênesis 2:3? Espera aí só um pouquinho. Gênesis 2:3 está escrito assim: e abençoou Hashem ao dia 7º e santificou, porque nele descansou, ou nele cessou, toda a sua obra que criou Hashem para fazer. Cessou, descansou. Nós estamos falando numa paraxá que fala de descanso. O Eterno sempre, ele quer descanso para o homem, para a humanidade. Ele sempre quer descanso. Então ele termina toda a obra que ele faz, porque ele descansou de toda a sua obra que criou Deus, que criou Hashem para fazer. Espera aí. Poxa, não tem uma contradição aí? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Que criou Hashem, ele descansou de toda a sua obra que ele fez, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, até chegar ao 6º, viu que tudo era bom, muito bom, e descansou, ele cessou, parou. Mas ele parou com objetivo. Então, tudo isso que ele fez, que ele viu que era pleno, que era completo, não precisava de mais nada, ele fez tudo isso completem a frase, para fazer, mas fazer com quem? Conosco. Para fazer junto conosco. Ele tipo assim, eu quero um sócio. Eu não quero trabalhar sozinho, eu quero um sócio. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a metade e o meu sócio vai fazer a outra metade. O que é uma sociedade? O que é uma sociedade? Digamos, 2 sócios, né? Não é 50% cada um dos direitos que tem, do lucro que tem, né, etc. A responsabilidade não é 50% de cada um, 2 sócios? Então o Eterno estava dizendo assim, queridos, eu fiz todas essas maravilhas para vocês, porque eu não quero estar sozinho. Eu amo vocês, eu criei vocês. Eu quero estar sempre habitando com vocês, morando, trabalhando com vocês. Todo dia, contem comigo 50%. Eu vou preparar o jardim, eu vou plantar, vocês vão cuidar, só colher os frutos, vão cuidar. Vai ser um trabalho para vocês, vai ser um jugo suave, um fardo leve, vai ser muito tranquilo. A parte pior eu vou fazer. Isso que ele fez, para fazer. Lassot, esse para fazer significa nós sendo sócios de Hashem. Ele preparou. Então, quando nós celebramos o Shabat, ele nos revigora a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, os nossos ossos, as nossas juntas, para nós continuarmos o trabalho dele. Nós paramos e valorizamos e separamos e honramos e agradecemos pelo Shabat e lembramos da criação, para no Yom Rishon a gente começar, e o Eterno quer começar com a gente, do Yom Rishon para frente, segunda, terça, quarta, quer dizer segunda, domingo, que se usa domingo, mas domingo é Yom Rishon, domingo é uma palavra romana, grega, Dominus.
Yom Rishon, que teria que estar no lugar de domingo. Nós teríamos que falar sempre Yom Rishon, que é o dia que vem depois do Shabat. Então, Yom Rishon, ele quer sempre estar com a gente todo o tempo, no nosso trabalho, na nossa casa, dormindo, acordado. Essa que é a verdade do Laçote, queridos. Essa que é a verdade do Laçote. Então, Yenahem, a palavra Yenahem, ali, ó, em amarelo ali, ó. Obrigado. Agora que eu mudei meu estilo de ensino, eu tenho... Então, Yenahem, ele tem duplo sentido. Mas a parte legal, queridos, do duplo sentido, acho que eu não vou falar já. Vamos continuar aqui. Por alguma razão, percebemos que Hashem imita Lemer quando decide destruir o mundo. A declaração para destruir o mundo tem como protótipo o discurso que Lemer deu a Noé, que é, no caso, chama atenção ali do arrependimento. Ele fala de arrependimento e Lemer fala de conforto, né? Vamos voltar para o Jardim do Éden, no qual o homem, Adão, cuidava de uma forma fácil, leve, sem julgo. Não havia... Irmãos, no tempo de Adão, não tinha chuva. Você sabe que o processo de agricultura, quem lida com o Marinal, sabe, é professor disso, né, pastor Marinal, pastor irmão Marinaldo? Ele dá aulas sobre isso aí. Sem chuva não tem como. Precisam de chuva. Irmãos, as festas de Hashem, as festas de Levítico 23, no princípio, hoje nós celebramos as festas em nome de Yeshua, todas as festas são centradas na pessoa do Messias, né? As festas, durante muito, muito tempo, elas foram celebradas como festas agrícolas, para honrar o nome de Hashem, lembrando da terra. Olha aí, ó. Você colocando a terra nas mãos de Hashem, engrandecendo o nome, levando oferta no templo. Daí o Eterno abençoava com chuvas. Chuvas, para que chuvas? Para que a terra desse frutos. Todas essas festas, desde Pessah até Sucote, eram festas agrícolas, irmãos, por causa da terra, para o Eterno abençoar a terra, para voltar a gente engrandecer o nome de Hashem, para o Eterno dar as chuvas no seu tempo, não pode chover nem de mais nem de menos, na quantidade certa, no tempo certo, para a terra dar frutos e nós colhermos os frutos. Essa é a razão inicial das festas, de existirem as festas. Porque haviam peregrinações de todos os locais de Israel, subiam até o templo lá em Jerusalém, e engrandeciam o nome do Senhor, e o Senhor honrava isso e mandava chuvas, e a terra dava frutos. Era assim que aconteceu durante muitos e muitos séculos, queridos. Isso. E daí Hashem ainda nos revela com essa maravilha que quem é a água, a chuva, quem é a água, a fonte da água, é o Messias, que é a nossa chuva. A chuva para a nossa terra é o Messias. Ele é a fonte. Vamos lá. Queridos, olha aqui que coisa fantástica. Não haviam espinhos, nem ervas daninhas. Não havia chuva. Era um trabalho com alegria. Imagina Adão e Havá. Peraí, onde é que a gente vai achar um guarda-chuva agora? Essa chuvarada aí. Vamos fazer uma barraquinha aqui para nos esconder da chuva. Não precisava nada disso, era muito confortável. A temperatura era sempre constante, amena. Eles não morriam de frio porque eles estavam nus. O Eterno cuidava de todos os detalhes. Eles faziam
Irmãos, eles faziam quase nada. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Nós, por isso que a gente nunca pode se achar, nós não fazemos absolutamente quase nada. Nós só dispomos o nosso coração. O Eterno faz tudo. Quando você pensa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí, a gente não faz nada. Porém, com a certeza, Adão e Havá, com a certeza da dependência de Hashem, que ele estava fazendo 50% ou mais, de que todos os frutos e espécies vêm dele. Adão não plantava, eles não aravam a terra, eles não regavam a terra, não tinha chuva. Adão não plantava, só colhia. Gênesis 2:9, porque Hashem fez brotar da terra toda a árvore para se comer. Gênesis 2:9. Era muito confortável, muito simples, era jugo suave e fardo leve. É isso que o Eterno quer para nós. E às vezes nós queremos coisas grandiosas e demais para nós. E está escrito no Salmo: Eterno, faz-me aquietar a minha alma, aquieta a minha alma. Não quero coisas grandes e maravilhosas demais para mim. É isso que o Eterno quer. Que a gente não queira coisas grandes e maravilhosas demais para mim, para nós. Ele é o suficiente para nós. Ele é grande e maravilhoso. No Jardim do Éden havia um conforto, porém até um limite, em que não era menosprezado o nome de Hashem e sua criação. Havia uma submissão ao Deus único. Vamos agora, eu falei do arado, lembra? Questão do arado. No Midrash diz que Lemek viu profeticamente que Noa seria o criador do arado, o qual seria uma forma de conforto. Olha aí, ó. Opa! O Eterno, na multidão das misericórdias dele, dando uma solução para a maldição da terra. Olha aí, ó. Quando você pensa, não, agora é o fim. Agora é o fim. Não tenho mais Deus, não tenho mais terra, a terra não dá fruto. Imagina o desespero de Caim, né? Indo para cá, tentava se instalar, ia para outro lugar. Tentava se instalar, ia. Sempre aquele desespero, aquela angústia. Mas o Eterno deu uma solução, né? Foi criado o arado, que seria uma forma de conforto, e o homem não teria mais que lidar com a maldição da terra. E essa questão é o significado que a humanidade atribuiu ao arado. Se nós não soubermos dominar sobre as coisas, as bênçãos que o Eterno nos dá, vem um problema. O Eterno dá uma solução, Ele dá a bênção, Ele dá as lições, Ele nos prova, nos testa, né? Mas compete ao homem, está escrito lá em Bereshit, que Ele criou o homem e a mulher e disse: dominai sobre os répteis, sobre as aves, sobre a terra, sobre as águas. Que o arado nos confortaria. Essa seria a razão para destruir o mundo? Essa seria a razão para destruir o mundo, a questão do arado? Tem alguns rabinos que falam assim, que o Eterno abençoou com a invenção do arado, né, através de Noa, e que isso foi a causa da maldição e do dilúvio, no caso. Mesmo porque o arado nunca poderá nos confortar. O arado em si, ele veio para trazer um conforto, para dar uma solução para a terra que estava amaldiçoada. Que daí o homem trabalharia na terra de uma forma pesada, né? De uma forma diferente do que o Eterno propôs no começo. Então, entendendo melhor isso que eu falei aqui, o ponto é que o arado em si é uma bênção. Porque o Eterno, ele sempre ele está renovando as coisas, não é sempre um fim que vem do Eterno. Ele estabeleceu lá o dilúvio, né?
Mas ele deixou 8 pessoas para darem continuidade a uma nova humanidade. Nunca é o fim. Sempre tem uma solução, né? Qual que é a mensagem? Não desanime, irmão, irmã. Em Hashem, sempre há uma saída. Ele tem solução para qualquer problema que a gente tenha. Sempre tem uma saída. Então, o arado em si não é uma maldição, é uma bênção. É um instrumento para trabalhar a terra e ela dar frutos. Olha aí, Baruch Hashem, nossa, que saída legal, o arado. O pecado entra quando o homem faz mau uso das bênçãos dos frutos da terra proporcionados pelo arado. Aí é outra, daí é uma questão de coração daí. Olha aí. O arado é uma bênção, mas se você não dominar, conforme está ordenado lá em Bereshit, dá problema, se a gente não dominar, né? E o pecado, vamos voltar um pouquinho para o coração ali, né? Olha aqui, ó. Então, foi desfeita, entre aspas, aquela sociedade, a sociedade de Adão e Havá com Hashem, né? Lembra que falei do meio por cento, 50% e tal? A questão é que o arado, quando o homem vai lá, labuta, fica o dia inteiro lidando na terra, aquele sol escaldante, e arado, e molha, e cuida, e já amanhece de madrugada para ver se está chovendo ou não. É um trabalho constante, assim, meio bem pesado, quem lida com isso, né? Não é tão simples assim. Quem vai lá e compra no mercado um tomate e come é uma coisa. Agora vai ver o livro que dá para escrever quem plantou aquele tomate lá. A complexidade que é. É ou não é, Marinaldo? É uma história bem longa para chegar até a colheita, né? Então. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, o homem daí começa a se achar, porque ele fez aquilo, ele produziu, ele trabalhou. Deus está fora, eu fiz isso, esse fruto é meu, eu conquistei, eu plantei, só falta ele dizer assim, eu que criei o tomate, só falta ele dizer isso. Esse tomate aqui eu que criei, ele saiu da terra que eu mexi, é meu, eu fiz esse tomate aqui. Não foi Deus. Esse que é o ponto, queridos. O homem, ele se acha, ele começa a se achar e se torna autossuficiente e diz assim, Hashem, desculpe, pode tirar umas férias, por favor? Eu estou trabalhando aqui, não me atrapalhe. Tire umas férias. É assim que o homem faz. Esse que é o ponto, queridos. A Torá é muito franca. A gente que se faz de cego, de surdo. E o pecado gera maldição, gera consequências que, se não houver mudança e arrependimento, pode ser fatal, como foi no dilúvio, queridos. Percebemos então que o arado é uma solução tecnológica. Olha, isso aqui é muito importante. Isso aqui. O arado é uma solução tecnológica para um problema espiritual. Poxa, pode ser mais claro? Posso. Agora vocês vão entender. Quem não entendeu, agora vocês vão entender. Quem tem Tilenol ou Anador em casa? Eu tenho. Eu tenho. Sabe o que é o que eu acabei de falar? É a gente tomar um Tilenol para não sentir mais dor ou tristeza. O arado é tomar um Tilenol tomei lá o Tilenol, pronto, agora saiu aquela dor, aquele mal-estar, né? Estou bem. É uma ilusão, queridos, o problema continua lá. Se você não for no médico, se continuar, puxa, no segundo dia eu estou com dor de cabeça de novo, vou tomar mais um. Terceiro dia estou com dor de cabeça, vou tomar mais um. Peraí, isso é paliativo. Não se deixe enganar, a Torá está dizendo. Não fiquem tomando Tilenol. Não se deixem enganar.
A Torá está dizendo. Vocês estão me acompanhando? É sério, né? É bem sério, irmãos. Isto é, na verdade, a gente quer continuar com a alienação. Os homens, a humanidade, querem continuar com a alienação, não querem curar a alienação. A humanidade não quer restaurar o relacionamento com Hashem, porque fora do relacionamento de você estar bem com Hashem, não tem plano B. Você vai ter que tomar o Tilenol. Seria um plano Bzinho, vamos dizer. O Tilenol. Podemos nos acostumar com a alienação. Não precisamos mais lidar com ela quando você toma o Tilenol. Passou a dor, aquela tristeza, aquela dor, passou. Toda semana, um dia sim, um dia não, vou tomar Tilenol. Está tudo bem, Antônio. Uma hora vai estourar. Uma hora vai estourar. Se você não consertar isso, o que vai acontecer? Vai vir um dilúvio. E para onde que a gente vai? Para um lugar meio escuro e quente. Bem quentinho. Quem gosta de churrasco, ou melhor, quentinho demais, né? Vamos lá. É paliativo, irmãos, é illusion, é uma ilusão. Não se deixe enganar pelas astúcias do mestre da ilusão, que é Satã. Quem pensa que está se consolando com a criação do arado, na verdade está desistindo do relacionamento com Hashem. Então concluímos que a cura para um problema espiritual deve ser com uma solução de caráter espiritual e eterno. Não é tomando Tilenol. Agora jogamos o Tilenol para fora da nossa casa e vamos fazer o quê? Voltando lá para o conforto. O conforto não devia se tornar uma idolatria, olha aí, ocupando o lugar de Hashem no coração do homem. Quantas pessoas hoje se dobram para o Deus Mamon? Amanhecem e dormem prostrados para o Deus Mamon. É o ter, é a filosofia anti-restauração. É a filosofia do ter. Quero ter. Pum, até explodir. E o Eterno quer que a gente fure o balão, que o nosso ego fique bem pequeno, assim como aconteceu com Moisés, depois que ele saiu lá de Midian e foi lá se encontrar com Hashem no Monte Horebe, lá na sarça ardente. O ego dele ele tinha furado o balão. O ego dele estava bem pequenininho, que daí Hashem encheu ele. Encheu o balão dele. Hashem encheu o balão dele. E a humanidade quer encher o seu balão com mamão. Não é mamão papaya. Mamão. Aliás, eu como meu mamãozinho papaya de manhã. Baruch Hashem por existir mamão. Vamos lá. Então, concluímos que a cura para um problema é uma solução de caráter espiritual e eterno. Então, vamos lá. Ocupando o lugar de Hashem no coração do homem. E foi exatamente isso que aconteceu nos dias de Noé. Que o conforto trazido pelo arado, muita comida, muita fartura, riqueza, que foi originado pelo arado, subiu para a cabeça das pessoas e a pessoa, Deus está fora não existe Deus, não existe Hashem no meu dicionário. Esse nome é estranho, é um nome alienígena para mim, Hashem. Só um pouquinho.
Nós precisamos usar esse conforto até o ponto, presta atenção aqui que vocês vão entender o significado da palavra Yenahem. Aqui, ó. Isso aqui que eu vou falar para vocês, não estava escrito. Eu fiquei um tempão cavocando e pedindo para o Eterno me mostrar. Por que tem o paralelo das palavras de Hashem com as palavras de Lemech? Por que tem esse paralelo? São muito parecidas, né? As palavras principais. E o Eterno mostrou. Sabe por quê, irmãos? Porque Yenahem é conforto ou arrependimento. A Torá e Hashem está querendo dizer assim para nós. Prestem bem atenção. Todos estão atentos aqui? Prestem bem atenção. Nós precisamos usar o conforto até o ponto em que não precisemos nos arrepender de ter abusado dele. Por isso que a palavra é a mesma. Essa mensagem é tão forte que ela se reduz na única palavra. A força dessa palavra na Torá é exatamente este sentido, irmãos. Por isso que ela é uma palavra só. Para a gente nunca esquecer disso. Que a gente nunca pode deixar que o conforto torne-se mamon ou torne-se idolatria para a gente. A gente tem que saber que se a cerca da Torá está aqui, eu estou dentro do cercado da Torá, você vai e o inimigo quer que você pule a cerca, e que você vá embora, e que você fuja da cerca da Torá. Satã quer que você pule a cerca da Torá. Mas a Torá e Hashem diz, não, vá até aqui, ó. Daqui para cá é idolatria, daqui para cá é Torá. Essa que é a mensagem da palavra Yenahem, e essa que é a mensagem porque Hashem imita a declaração de Lemech. Porque Lemech não falou por boca dele, ele falou por boca de Hashem também. Ele profetizou. E qual que é a prova que ele profetizou? Que aconteceu. Ele foi um profeta. E os profetas falam por si mesmo? Não. Quem falou ali no lugar de Lemech foi Hashem também. Porque ele profetizou sobre o futuro de Noé, que Noé traria descanso depois de toda aquela maldição, depois de todo aquele dilúvio, ele traria um tempo de descanso para a terra. Reconstrução de toda a terra, uma recriação do mundo com Noé. Irmãos, isso é muito forte. O limite, esse é o limite, Yenahem. Sempre usarmos o conforto, que é benção. O Eterno quer que a gente tenha conforto. Mas até um limite. Ao ponto que não precisemos nos arrepender. Que não precisemos nos arrepender de ter abusado dele. Olha aqui, 1 Coríntios 6, 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Hashem destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para Hashem, e Hashem é para o nosso corpo. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos.
Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno.